Olha, no mundo da tecnologia, existe uma decisão que toda empresa precisa tomar. E ela é, bem, crucial. É sobre escolher entre liberdade e aprisionamento. E essa escolha, ela pode simplesmente definir todo o futuro e a agilidade do negócio. Pensa bem. A tecnologia aí, na sua empresa, ela está servindo como um motor, impulsionando tudo para frente, ou será que ela está virando uma corrente, criando uma dependência perigosa? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre os custos e as vantagens se esconderem por trás dessa decisão. Então, para a gente entender essa história toda, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa na encruzilhada da tecnologia, depois fala da armadilha proprietária, descobre o que é uma língua franca digital, olha um kit de ferramentas abertas, mede os ganhos de agilidade e economia e, para fechar, a gente fala sobre o futuro, que é a autonomia. Vamos direto ao ponto, então. Essa história de escolher entre padrões abertos e tecnologia proprietária, isso não é papo só para a equipe de TI, viu? É uma decisão de negócio, uma decisão que mexe com a inovação, com a velocidade e, sim, com o bolso da empresa inteira. E aí, a gente chega no X da questão, a armadilha das soluções proprietárias. Sabe como é, né? No começo elas parecem a solução mais fácil, o caminho mais curto. O problema é que elas vêm com custos escondidos, com limitações que só aparecem, bom, quando o estrago já está feito. Olha só essa comparação, fica bem claro. De um lado, você tem soluções proprietárias, custo de licença lá em cima, portabilidade quase zero, dependência total de um fornecedor e dificuldade para achar gente qualificada. Do outro lado, com padrões abertos, sem custo de licença, portabilidade total, liberdade para escolher com quem trabalhar e um mercado cheio de talentos. Não é só uma diferença técnica, é uma diferença de estratégia que muda o jogo. E essa armadilha, esse problema, tem nome e sobrenome: vendor lock-in. É exatamente isso que acontece quando uma empresa vira, basicamente, refém de um único fornecedor. A coisa fica tão amarrada que migrar para outra solução se torna caríssimo, super complexo, na prática, quase impossível. E aí o que acontece? A empresa perde todo o poder de barganha, perde a liberdade de escolher o que é realmente melhor para ela. Mas calma, tem uma saída, e é uma saída poderosa. A solução é construir a base tecnológica em cima de padrões abertos. Pensa nesses padrões como uma espécie de língua franca do mundo digital, uma linguagem que permite que sistemas completamente diferentes conversem entre si, sem barreiras, sem complicação. Essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. É simples. Quando todo mundo fala a mesma língua, a comunicação simplesmente flui. No universo da tecnologia, isso quer dizer o quê? Que ferramentas e plataformas diferentes conseguem trabalhar juntas nativamente, sem precisar daquelas gambiarras, daqueles conectores caros e que vivem quebrando. Beleza, mas como isso funciona na prática? Chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas. A gente vai dar uma olhada em algumas tecnologias do ecossistema da CNCF, a Cloud Native Computing Foundation, que são, sem dúvidas, protagonistas dessa revolução pela liberdade tecnológica. Vamos começar com o astro do show, o Kubernetes. Com certeza, o mais famoso deles. Ele virou o padrão, a referência, quando o assunto é gerenciar aplicações em containers. E aqui está o pulo do gato. Com o Kubernetes, tanto faz se a aplicação está rodando na AWS, no Google Cloud ou num servidor aí no escritório. A operação é exatamente a mesma. Isso, minha gente, é portabilidade de verdade. Agora, para a parte de observabilidade e monitoramento, a gente tem uma dupla dinâmica: Prometheus e Grafana. Usando eles, a empresa assume o controle total do monitoramento dos seus sistemas. É dar adeus para aquelas ferramentas que são uma verdadeira caixa preta, sabe? E, principalmente, adeus para aquelas faturas surpresa que ninguém entende de onde vieram. E não para por aí não. Olha só o OpenTelemetry. Com ele, o código é instrumentado uma única vez. Depois disso, pode-se trocar de ferramenta de análise quantas vezes quiser, sem precisar mexer em nada. E o External DNS faz a mesma mágica para o gerenciamento de DNS. Ou seja, é o fim daquele retrabalho chato e que não leva a lugar nenhum. Ok, tudo isso é muito legal, mas e os resultados? O que se ganha de verdade com isso? Porque no final das contas, adotar padrões abertos não é só uma questão de filosofia, né? Traz ganhos bem concretos, bem tangíveis, tanto em agilidade quanto, claro, em economia. Vamos resumir em 3 benefícios estratégicos. Primeiro, redução de custos. Acabam as taxas de licenciamento e é possível escolher o provedor com o melhor preço. Simples assim. Segundo, equipes mais fortes. Passa-se a ter acesso ao mercado global de talentos e fica mais fácil reter essa galera. E terceiro, agilidade. Com infraestrutura padronizada, o desenvolvimento acelera e o produto chega mais rápido no mercado.
E quando a gente fala em custos, é super importante ir além do preço da etiqueta. Temos que pensar no custo total de propriedade, o famoso TCO. Ele leva em conta não só a licença inicial, mas tudo que se gasta com aquela tecnologia ao longo da vida útil dela. E é aqui que os padrões abertos brilham, porque eles atacam e reduzem o TCO em todas as frentes. E sobre as equipes, a lógica é bem simples, na verdade. Pensa só, é muito, mas muito mais fácil contratar profissionais que já conhecem Kubernetes e Grafana. Agora, achar um especialista numa ferramenta super nichada, fechada, é como procurar agulha no palheiro. Sem contar que os melhores talentos do mercado querem trabalhar com tecnologia de ponta, com coisas que valorizam a carreira deles, né? Bom, a gente está chegando na reta final da nossa conversa. E aqui, o papo vai um pouco além da tecnologia em si. Estamos falando, no fundo, sobre ter o controle do próprio destino, sobre ter a capacidade de tomar decisões estratégicas sem estar com as mãos amarradas. Porque, no fim das contas, o maior ativo de uma empresa hoje não é um software específico. É a sua autonomia. É a capacidade de poder escolher, de poder mudar, de se adaptar rápido. Essa é a vantagem competitiva que realmente importa. E essa frase aqui, ela fecha nosso raciocínio com chave de ouro. Adotar projetos da CNCF, ou seja, padrões abertos, muda completamente o jogo de poder. A organização deixa de ser refém, deixa de depender da boa vontade ou dos preços de um único fornecedor e passa a ser, de fato, a dona do seu próprio destino tecnológico. E, para a gente terminar, fica aqui uma provocação, uma reflexão. Olhando para a realidade de cada empresa, para cada projeto, a pergunta que não quer calar é: a empresa é mesmo dona do seu destino tecnológico? Ou será que, sem perceber, ela está entregando as chaves de casa para outra pessoa? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode definir todo o futuro do negócio.